Fiquem à vontade. Roberta, esse Oi. é o show. Tá bom, obrigada, Janine. Então, primeiro agradecer pelo convite, né? Agradecer pela professora Adriana, do IF, que é uma grande amiga do trabalho, por ter me convidada a estar neste momento com vocês. Bom, me chamo Roberta, sou engenheira florestal de formação e sou docente do Instituto Federal do Pará, do campus Castanhal, professora do curso de pós-graduação do nosso mestrado e doutorado profissional em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Alimentares. E eu fui convidada, né, para estar ajudando nessa mediação da mesa e também, no final, contar um pouco do como que a gente tem trabalhado a questão da interdisciplinaridade, da pesquisa, ensino e extensão, com os nossos colegas, né, da aquicultura e da engenharia de pesca. Então, a gente, quem já estava no grupo, viu que a gente vai iniciar com a professora Cláudia, né? A professora Cláudia tem em torno de 20 minutos para a sua apresentação. E aí, professora Cláudia, eu vou deixar para você se apresentar, que fica melhor do que eu, com certeza. Mas desde já é um prazer em conhecê-la, viu? Mesmo. Eu vou começar agradecendo, claro, a comissão organizadora do EBRAM. É sempre um calorzinho assim familiar estar participando do EBRAM. Mesmo numa edição online, a gente fica tão agradecido e tão confortado de estar vendo o rosto das pessoas que a gente seguiu junto um caminho, né? Estou tão querido ver o rostinho da Mansura aqui, olhando na telinha, e tão gostoso. Então, é um prazer estar aqui. Eu fui professora da UFMT durante 30 anos, me aposentei o ano passado, mas continuo como pesquisadora associada, né? Eu, junto com o Rogério, a gente é responsável pelo Laboratório de Ecologia e Conservação de Bivalves de Água Doce, e eu não trabalho com comunidades tradicionais, nunca trabalhei, eu sou quase uma analfabeta nas questões de antropologia, então eu me sinto até um pouco constrangida de estar participando de uma mesa onde a base teórica, talvez, do conhecimento, devesse ser conduzida, mesmo que num congresso de malacologia, ela deveria ser conduzida por questões antropológicas, né? E eu não tenho essa formação. Então, eu vou falar mais da minha experiência e de como eu fui levada a desenvolver um trabalho que envolvesse uma comunidade tradicional. Não é minha rotina de trabalho. A minha formação é em ecologia de populações, um pouquinho em ecologia de comunidades, uma área teórica onde eu sempre trabalhei, que é muito dura, com análise de dados e tudo mais, considerando questões biológicas, mas essa questão do engajamento social e da militância em prol de algum aspecto relacionado com conservação, sempre me mobilizou muito enquanto cidadã, não enquanto profissional, porque meu caminho não conseguiu seguir por aí. Então, a minha fala hoje, ela vai ser conduzida mais ou menos nesse sentido, de como que eu me envolvi nessas questões com comunidades tradicionais e um pouco do trabalho que a gente desenvolveu. Agradeço a mesa, para mim é um prazer estar compartilhando o espaço com o professor Spence, com a Roberta, com a Janine, uma delícia estar aqui, Tiago e todos que estão presentes. Muito obrigada. Vamos lá. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim, professora. Então, eu escolhi esse título da lama ao caos, um povo roubado nunca se engana, por conta que os bivalves vivem nos substratos e que
o momento que a gente está vivendo, ao meu ver, é um momento bastante caótico. E, para representar isso, eu vou contar a história do Tutara, né, que é considerada a joia do Arinos. Eu trago aqui uma homenagem a duas figuras. Essa figura icônica que todos conhecem, né? E essa outra figura que eu não consigo dar início a nenhuma aula minha sem recorrer a esse nome. Eu não sei se todos conhecem, a gente está falando do Chico Science e do professor Odum. O que eles têm em comum nessa história, né? Ambos consideram um conceito que é muito peculiar a nós ecólogos, que é o conceito de entropia. Quando o Chico fala na música dele que eu posso sair daqui para me organizar e eu posso sair daqui para desorganizar, e que eu me organizando posso desorganizar e eu desorganizando posso me organizar, o que eu estou considerando? A segunda lei da termodinâmica, que é a base de toda a ecologia energética que o professor Odum cunhou a trajetória dele, né? Hoje, o fluxo de matéria e energia em ecossistemas talvez seja o embasamento teórico mais sustentável para a gente trabalhar com conservação e com práticas sustentáveis, né? Se a gente não entende essa questão da segunda lei da termodinâmica, que nenhuma conversão de energia é 100% eficiente, sempre gera um resíduo, sempre gera um desequilíbrio, essa é a base de toda o conceito de sustentabilidade, né? E essa desorganização ecossistêmica, ela recebe essa denominação, esse conceito de entropia. Então, antes de eu começar a contar a história do Tutara, eu chamei esse conceito para que a gente, ao longo da história, mantenha ele avivado, para que lá no fim a gente resgate ele de novo e entenda o que tudo isso tem a ver com o bivalve, né? Porque, afinal de contas, a gente está num congresso de malacologia. Então, vamos lá. Esse é o Tutara, que é considerado a joia do Arinos. É um bivalve de água doce e que, por conta da ocorrência dele no rio Arinos, o povo Riquibatsa usa para a confecção de um colar que recebe o mesmo nome, né? O colar Tutara, que é usado em cerimônias de casamento. Esse colar Tutara, ele foi definido como fruto dos saberes singulares do povo Riquibatsa, do modo como se organizam, como casam-se, como se articulam e desempenham seus ritos anuais, de como eles vêm existindo ao longo do tempo. Só os Riquibatsa têm a elaboração desse rito do colar de casamento a partir das conchas de um bivalve de água doce. Como eu falei, eu não sou antropóloga, e como que eu, né, nem socióloga, e nunca trabalhei com essas questões de comunidades tradicionais, mas como que eu cheguei até aqui, né? E aí a gente faz um resgate pessoal, principalmente quando a gente se aposenta, a gente vê, nossa, no meio do fervo da vida, de todas as demandas e orientação, coordenação de projetos de pesquisa, aula, filhos, vida pessoal, vida familiar, no meio de toda essa loucura, a gente não se dá conta como a vida ela tem um fio condutor dentro dessa grande teia, né, de múltiplos eventos que ocorrem na nossa vida. Agora que eu me aposentei, eu falei, nossa, como tudo estava sendo conduzido de um jeito tão linear e eu não prestei atenção nisso, né? Olha só, é nesse sentido que eu vou falar sobre um importante relato entre as relações intra e intraespecíficas sobre a influência do meio, não só nas questões do Riquibatsa, mas
desse trabalho que eu desenvolvi com os Rikibasa, né? E começa lá em 86. Hoje, acho que foi o Fabrício, na abertura, ele falou da primeira vez que ele participou de um congresso, que foi o EBRAM. A primeira vez que eu participei de um congresso foi um congresso brasileiro de zoologia. E como é importante alunos de graduação participarem de eventos, porque eles entram em contato com a vida de, não só o trabalho, mas a vida de inúmeros pesquisadores. Então, são momentos que a gente tem que manter a qualquer custo, né? Quer seja online, quer seja presencial, esses eventos eles devem continuar acontecendo. E tudo começou em 86, quando eu fiz um mini curso do Dr. Pose. Eu fiz um curso de etnobiologia aqui em Cuiabá. Eu nem imaginava vir morar em Cuiabá, eu vim para cá num congresso, esse, de zoologia, que foi o 14º Congresso de Zoologia, e eu me inscrevi no minicurso do professor Pose. E eu entrei em contato com a etnobiologia. E logo que eu fui embora daqui, depois de muitos eventos ocorridos aqui, eu só consegui ir embora 40 dias depois do congresso, a primeira oportunidade que eu tive, eu comprei os 3 volumes do Suma, o qual ele organizou, né? O Suma de Etnociência. E eu li esses livros e eu me encantava como a forma do conhecimento era extraído, né? Era obtido através de comunidades tradicionais, comunidades indígenas. No outro evento de 88, eu fiz de novo o mini curso dele. Ele estava oferecendo e eu fiz de novo. Eu já estava formada nesse momento, estava recém-formada, eu me formei em 86, e nesse segundo evento, nesse segundo minicurso, ele passou uma lista de pessoas interessadas em servir como estagiários na obtenção de dados de um projeto para avaliar possíveis impactos de uma usina que estaria sendo construída, né? Estava com um projeto para ser construída, chamada Usina de Cararaú-Babaquara. E ele estava convocando esses estagiários, esses voluntários, por conta desse documento aqui, que o padre Ângelo, que foi uma pessoa muito influente, que trabalhou de forma muito intensa, eu só fui conhecer o trabalho dele agora, para montar essa palestra, eu não sabia da existência dele. Ele já em 70, na década de 70, ele já listou os impactos, os possíveis impactos que a construção dessa barragem, chamada Cararaú-Babaquara, que depois a gente vai entender que barragem que é essa, pudessem causar. Isso foi em 88. Quando eu vim para cá, aí eu já estava encantada com Mato Grosso e vim fazer um curso de especialização, e fiz o curso de especialização e comecei a trabalhar na FEMA, que hoje é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e o primeiro serviço que me deram foi avaliar o relatório de impacto ambiental em decorrência da hidrelétrica do Manso, que é uma grande usina hidrelétrica que a gente tem aqui na região. Então, eu entrei em contato com a questão técnica do que era a construção de uma hidrelétrica. E depois, um outro evento importante que não tinha nada a ver, teoricamente, com comunidades tradicionais, foi que quando eu estava finalizando o meu doutorado, e isso em 2002, né, Cris? A professora Mansur foi minha orientadora, eu tive a honra e o privilégio de viver com ela durante esse tempo de doutorado e depois durante o tempo de projetos, né? Eu estava folheando livros aqui em casa e achei esse relato, esse conto dos irmãos Vilas Boas em relação a um mito que é chamado de Mavut Sinim.
e o Mavutini, ele é considerado o primeiro homem. Eu vou ler esse mito para vocês, que no começo só via Mavutini. Eu nem sei se eu pronuncio de forma correta, professor Spence depois me corrige. Ninguém vivia com ele, não tinha mulher, não tinha filho, nenhum parente ele tinha, ele era só. Um dia, ele fez uma concha virar mulher e casou com ela. Quando o filho nasceu, perguntou para a esposa, é homem ou mulher? É homem. Ah, então vou levar ele comigo. E foi embora. A mãe do menino chorou e voltou para a aldeia dela, a Lagoa, onde virou concha outra vez. Nós, dizem os índios, somos netos do filho de Mavutini. Então, esse mito que eu coloquei logo no prólogo da minha tese de doutorado, que eu nem sabia, nem imaginava no que ia se tornar minha vida no final da minha carreira, assim, no momento da minha aposentadoria, ele já traçou, junto com o professor Posey e junto com a avaliação do impacto de Manso, que foi o primeiro RIMA a ter uma audiência pública no Brasil, o meu caminho até esse momento onde a gente se encontra agora. Então, é aqui que começa a história. Quando o Ricardo da UPAM, ele é um engenheiro de pesca, ele trabalha na organização não governamental chamada Operação Amazônia Nativa, e ele me contactou em 2019 para fazer uma avaliação do estado de conservação de um bivalve no Rio Arinos. Então, ele me contactou por WhatsApp, depois a gente trocou uma meia dúzia de e-mails, e até então eu nunca tinha entrado numa comunidade indígena e nunca tinha feito um trabalho de obtenção de informações a partir de comunidades tradicionais. Seria a minha primeira vez. E esse trabalho era para avaliar justamente os bivalves que são utilizados na construção do colar, né, na elaboração do colar de casamento, que recebe o nome de tutara, aonde ele está descrito nesse livro aqui, No Caminho das Miçangas, e a Adriana Átila, ela descreve muito bem, né, como é a elaboração desse colar, né, preso a este feixe de colares, que é esse feixe aqui de colar de tucum, amarrado com ibira, observa-se um exuberante cobre-costas que, como uma espécie de cortina, compõe-se de carreiras de fios de algodão que atravessam o centro de fileiras de grandes conchas de água doce, o tutara, cortadas e lixadas em forma de peixe. As conchas tutaras são coletadas na estação da seca, aí fala um pouquinho e tudo mais. Finalmente, enfeitá-las em fio de algodão torcido. As conchas podem ser internamente decoradas à moda de escamas de peixe ou com outros grafismos, que podem ser feitos por homens ou mulheres. Esse colar tutara é como se fosse uma grinalda. O colar de tucum atravessa a região ventral do organismo, onde elas apoiam o braço, e essa grinalda de conchas é um cobre-costas, que conforme a noiva se movimenta e anda, eles fazem aquele barulho de trim, 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 de batida de conchas. Então, ele tem todo um significado especial, né? Quando o Ricardo me contactou, ele me gerou algumas demandas. Primeiro, fortalecer os processos organizativos internos que tinha que possibilitar. Esse é as demandas do projeto o qual eles estão executando em relação aos Rikbatsa, né? Eles fortalecem a capacidade de articulação e interlocução dos povos indígenas, eles possibilitam a garantia de gestão desses povos sobre sua terra e fortalecem os direitos indígenas. Dentro desse projeto que veio a demanda de avaliar as conchas, né? A importância da proteção local
dessas conchas em relação ao rio Arinos, né? O estado de conservação dessa espécie e a questão burocrática de elaboração do relatório final. Esses eram os objetivos da consultoria que ele me contratou para obter essas informações. E aí ele propôs essa expedição, que durou em torno de uma semana, onde a gente visitou algumas aldeias que estão localizadas não só no Rio Arinos, mas no Rio Juruena. Essa campanha, para vocês terem uma ideia, a bacia do Rio Juruena, ela fica exatamente na região central do Brasil, né, da América do Sul. Ela é uma bacia, o Rio Juruena, formado pelo Rio Papagaio e Rio Sangre, né? O Rio Arinos encontra ele, que vai cair no Tapajós. Então, o Arinos, o Juruena, eles fazem parte da bacia do rio Tapajós. E a terra indígena Japuíra, onde os Riquibatça vivem, é o interflúvio entre o rio Arinos e o rio Tapajós. Essa região bem no coração da América do Sul. Se a gente observar essa região no Google Maps, a gente vê que a região está sofrendo uma pressão da expansão agrícola de forma desenfreada. Aqui é o rio Arinos, né? O shape da hidrografia no Google, ele não está em consonância com o shape da superfície da Terra, né? Então, aqui, olha, nós temos o Juruena, apesar de ele estar representado aqui, e aqui nós temos o Arinos. Essa região de interflúvio aqui é a terra indígena Japuíra, aonde existem aldeias Riquibatça ao longo do Juruena e ao longo do Arinos também, que é chamado de povo Riquibatça. Essa é a representação das crianças Riquibatça, né? Eles colocam as nascentes, né? Que, para nós, elas estão localizadas aqui na região norte do Mato Grosso, eles colocam orientadas, né, acima, então, no sentido do fluxo do rio. Então, aqui a gente tem o rio Juruena, o rio Arinos e as diferentes aldeias, né? E a gente vai considerar principalmente a aldeia Castanhal, né? que foi onde a gente ficou maior tempo durante essa expedição. Para quem não conhece, esse é o Rio Juruena. Eu sou ecóloga aquática, trabalho com dinâmica de rios e lagos, e para mim o Rio Juruena é um dos rios mais impressionantes que eu já conheci na minha vida. Eu jamais tive a sensação de grandeza e de estabilidade, né? Uma estabilidade dinâmica, é o que a gente na ecologia chama de equilíbrio dinâmico, de um ambiente como eu tive visitando o Rio Juruena. É um ambiente muito impressionante, o volume de água é incrível, são águas transparentes, são águas muito dinâmicas, né? É um rio que tem afloramentos rochosos ao longo de toda a extensão dele, e daí o interesse na produção de energia. Esse é o rio Arinos, é um rio lótico também, mas não com tantos afloramentos rochosos, né, quanto o Juruena. É um rio mais produtivo, onde a produtividade do sistema é maior, devido a ele não ser tão turbulento quanto ao Juruena. Ele tem grandes extensões de praias expostas de areia, tem depósito de um sedimento mais orgânico também, né? É areia, uma granulometria de areia mais fina e mais orgânica, quase um lodo, né? E
a gente navegando pelo rio Juruena e subindo o rio Arino, a gente entra em contato com as aldeias. A gente só tem acesso de barco, né? Esse é o Joelson, opa, desculpa, e o seu Francisco. O seu Francisco é uma das lideranças do Rick Barça. O Joelson, ele é aluno do IFPA e ele está fazendo um trabalho justamente relacionado ao colar de casamento. Essa é a garagem, o acesso à aldeia Castanheira, no Rio Arinos. Então, aqui é tudo uma extensão de rochas e o barco só consegue entrar por esse caminho aqui. Então, eu falo que é o portão da garagem da aldeia. Essa é a característica da aldeia, né? Normalmente, as casas, elas podem ser feitas de pau roliço ou de tábuas. Eles processam muito bem a madeira, confeccionando tábuas. E muitas das casas também, o telhado nem sempre é de palha, é de lascas de madeira, né? A gente vai ver logo mais à frente. Como é muito comum, eles criam araras como se fossem galinhas e comem as araras, né? Bota na panela de pressão, cozinha e faz um belo de ensopado de arara. A alimentação é 100% de subsistência, caça, pesca e coleta, né, de frutos. Eles plantam mandioca e milho, mas é plantio rotativo, e foi a vez que eu vi a maior traíra da minha vida, de pesca que é muito peculiar. Está sendo com câmara de pneu, de trator ou de caminhão, recortam a câmara, encaixam esse pedaço de vidro lixado e amarram na cabeça. Então, tem uma capacidade pulmonar, um fôlego, onde permite que eles fiquem vários minutos embaixo d'água, pescando, tá? De arpão. É uma técnica bastante rudimentar, bastante simples, mas, ao mesmo tempo, uma sofisticação na elaboração e uma dinâmica social que é impressionante. Aí estão limpando caça, né? 2 porcos do mato que eles caçaram, a gente estava lá, então eles queriam, assim, nos receber de uma forma bastante generosa e bastante afetuosa. Para mim foi uma das experiências, eu afirmo com toda a certeza do mundo, assim, a experiência que mais me preencheu enquanto pessoa, né, enquanto cidadã e enquanto profissional. Assim, me senti completa o momento que eu passei com eles aí. Porque eu estava trabalhando com bivalves e com um povo que ele, essencialmente, tem toda a organização social de essência da vida, porque é um colar que é utilizado no casamento, que é a origem de uma nova família, né? Então, eram questões muito essenciais que estão sendo consideradas nesse trabalho. Essa é uma visão do Rio Arinos, principalmente nas praias onde ocorre o tutara, né? Professora E as Cláudia, coletas... Oi. o seu tempo finalizou, então só para você ter noção, assim, que já passaram os 20 minutos, tá bom? Pode continuar, acho que é com a Roberta, mas é só para você ter ciência, tá bom? Roberta, desculpa, eu só estou no começo, então vou acelerar e vou mostrar muito mais rapidamente. As coletas eram feitas em 2 embarcações.
essencialmente pelas mulheres, o tutara só é coletado pelas mulheres, tá? Apesar dos homens estarem presentes e coletam os organismos que são diferentes do tutara, né? A gente obteve dados, foram amostrados 6 espécies de moluscos, né? O Paxton cimatophoros, que é o tutara, a castalha ambígua, que é uma outra espécie de bivalve, o Diplodon, que ainda não está identificada a espécie por eu não ter me dedicado a isso, né? Anodontites elongatus, corbícula, que é uma espécie exótica que já está presente no rio Arinos, e um alaicostoma, que é chamado de Waribubutsa, que os homens que coletam essa espécie de caramujo, né? A gente fez uma rápida descrição da espécie que é utilizada para o tutara, em termos de estrutura populacional. A gente viu que a população ela está numa estrutura normal, né, numa curva normal, organismos jovens e adultos distribuídos conforme o esperado para uma população saudável, né? A gente fez algumas avaliações histológicas para saber se eles estavam em reprodução ou não. Todos os indivíduos estavam em atividade reprodutiva e todas as fêmeas analisadas estavam com larvas nas brânquias. Isso é um indicativo de estabilidade ambiental muito específico, porque quando a gente avalia um ambiente e vê muitos organismos adultos e não organismos jovens, é um indicativo de que a população não está se reproduzindo. E a gente constatou que essa população está ativa e está reproduzindo, o que também representa que o manejo, né, a extração, a atividade extrativista por parte dos Rikibatsa não está impactando a população de bivalves, né? Aí a confecção do colar, e eles fazem outras peças, mas essa peça é que é envolvida em atividades ritualísticas, né? A confecção do colar, ela é muito rica e muito bem determinada em termos da hierarquia de organização da comunidade Rikibatsa, porque é muito bem definido a atividade das mulheres e dos homens na confecção do colar. A coleta é feita exclusivamente pelas mulheres. Por quê? Porque o bivalve, ele, uma vez aberto e exposto a parte orgânica do organismo, né? A concha é a parte inorgânica. Uma vez exposta à parte orgânica, ela é muito parecida com o órgão sexual feminino. Então, os homens, em respeito a essa aparência, eles não tocam, em respeito às esposas dele. Só as mulheres que são autorizadas a coletar as conchas. Eles coletam os caramujos, a elacostoma, para utilizarem em outros artefatos. A parte mole é extraída, eles lixam o perióstraco da concha, deixando aparente apenas o nácar. Eles esculpem as conchas em formato de peixe, amarram em fio de imbira, organizam o cobre-costas, e toda a atividade é feita intercalada entre homens e mulheres, mas de forma intercalada, sempre que vai ocorrer uma cerimônia de casamento. E aí está o colar tutara, né? Aí eu chamo de novo o conceito de entropia. O que é entropia, né? É a quantidade de desordem do sistema. E quando o ecossistema tem um alto grau de organização e de energia e matéria, ele tem uma baixa entropia. Quando um ecossistema é destruído, é alterado, é impactado, o nível de entropia aumenta, né? Ou seja, ocorre uma desordem entre o fluxo de matéria e energia que mantém o equilíbrio dinâmico desse sistema. Então, a gente sabe que qualquer interferência antrópica de forma impactante
diminui a complexidade estrutural do ecossistema e aumenta a entropia. E aí que o Chico fala, né, que eu me organizando posso desorganizar e eu me desorganizando posso me organizar. E a gente tem que se organizar em relação à sociedade para conseguir avaliar de forma sensível o que essa expansão agrícola vai representar para essas comunidades e para essa cultura que é tão essencial, né? Hoje a gente tem algodão desenfreado, expansão urbana, turismo de pesca de forma completamente desorganizada e queimadas. Essa é a foto de uma brigada indígena, né? Eu estou envolvida com questões de organização de brigadas, porque é um assunto à parte, mas a gente pode conversar depois. E por que tudo isso, né? Para que vale tudo isso? E o que a gente precisa para manter esse desenvolvimento e essa expansão econômica que o Estado de Mato Grosso tanto exalta, né? Em 30 anos eu vi o Estado, o ambiente do Estado ir ladeira abaixo, mas o desenvolvimento econômico está um expoente não só nacional como mundial, e para isso precisa de energia, e aí está a matriz energética esperada para a bacia do Juruena, onde a gente tem cerca de 164 empreendimentos já relacionados, muitos deles já com projetos prontos, alguns obtendo já a dinâmica de licenciamento, e se a gente observar aqui, olha, quais vão gerar, é o nível de impacto, baixo impacto, médio impacto e alto impacto, do amarelo para o vermelho. Aqui é o Rio Arinos, né? E a gente observa que a região de Castanheira, lá na terra indígena Japuíra, está prevista como causadora de um grande impacto, que é a construção prevista da usina hidrelétrica de Castanheira, motivo pelo qual foi contratada para avaliar a qualidade populacional desse bivalve utilizado na confecção do colar de casamento. E aí, de novo, eu trago aquele momento em que eu fiz os minicursos do Pose e o padre Ângelo Acho que a professora Cláudia teve problema. eles já colocaram esses impactos de Cararaú-Babaquara. E o que é Cararaú-Babaquara? É a usina de Belo Monte. O que a gente pode tirar de aprendizado da usina de Belo Monte, né? Hoje, Belo Monte, o Xingu está seco, a usina está desativada. O nível d'água do rio Xingu não é capaz de girar as turbinas para gerar energia na usina de Belo Monte. Então, a quem interessam as grandes obras da Amazônia? E será que elas melhoram a vida de quem mora na região? É essa argumentação que a OPAM, né, avalia nesse documento, na elaboração desse documento, e que também o presidente da empresa de pesquisas energéticas, o Tiago Barral, eleito por esse governo, não tem considerado de forma sensível essas questões da cultura relacionada com as comunidades tradicionais frente à expansão da nossa matriz energética na Amazônia. Então, Professora Cláudia, por favor, você pode encerrar por causa do tempo? Eu posso encerrar. No final de tudo, eu gostaria de mandar o vídeo, tá? Eu que peço desculpa de ter me prolongado. Eu agradeço principalmente à comunidade Riquibatsa, tá? Da aldeia Castanheira, e até quando a gente vai conseguir tolerar esse tipo de expansão, tá bom? Obrigado. Desculpa Obrigada, avançar. É uma característica minha, né, gente? Desculpa. Mas é porque estava tão interessante que até eu me perdi.
porque você traz uma realidade muito próxima da nossa aqui na Amazônia, né? E que a gente vai ter... Se a gente tiver tempo depois, eu mostro o vídeo, porque é um Sim. vídeo muito bem feito e muito bem construído. Desculpa pelo avanço do meu tempo, viu, gente? Não, que isso, nós que agradecemos. Eu acho que você traz elementos para a gente ter um debate muito profundo no final das palestras aqui. Muito obrigada, professora Cláudia. Então, assim, dando continuidade, eu convido o professor Spence Pimentel, da Universidade Federal do Sul da Bahia. É isso, né, professor? Professor Cláudia, só peço para a senhora finalizar a sua apresentação. Obrigada, professora. Prazer, professor Spence, conhecê-lo. Fique à vontade. Tá ótimo. Bom dia a todos os participantes. Assisti aqui também a apresentação da professora Cláudia, aí, encantado, né? Eu acredito que é um belíssimo exemplo e acho que foi importante que a gente tivesse esse tempo, né, para ouvi-la, porque eu, como etnólogo, né, pessoa que me dedico, né, a escrever etnografias, né, eu diria que é muito importante a gente partir do detalhamento de um caso completo, né, de um caso concreto, detalhamento completo, para que a gente possa fazer uma análise muito mais rica aí, né, do que está acontecendo. E acho que esse caso é perfeito, né, para exemplificar, para ilustrar uma série de questões que a gente tem vivido no Brasil. Então, o que eu vou fazer aqui, na realidade, a minha contribuição, né, principalmente a contribuição de colaborar com a contextualização mais geral disso, né, e de colaborar aí no final, eventualmente, aí, com a reflexão, né, sobre o que tem gerado esse quadro, né, de uma maneira mais ampla, né. Eu sou antropólogo, além de antropólogo também jornalista, mas minha carreira acadêmica é na antropologia. Atuo aqui na minha universidade num regime de cursos interdisciplinares, né? Minha universidade está numa região que é o sul da Bahia, que é uma região particularmente pródiga, né, em matéria de biodiversidade, também de uma sociodiversidade, né? Nós temos aqui a Bahia é o terceiro estado em número de população indígena, né? Perde somente para o Amazonas e para o Mato Grosso do Sul, e essa população ela tem uma parte significativa que está exatamente aqui na nossa região, aqui do sul da Bahia, né? São os Pataxó Ranhanhan e os Tupinambá de Olivença. E, pois bem, nos últimos anos tenho colaborado com grupos que têm cada vez mais discutido essa temática, né, que tem relação com o que eu me dispus a apresentar aqui para vocês, que é a relação entre os conhecimentos tradicionais e os territórios, né, e as razões para essa luta secular pelas terras indígenas no Brasil. A gente tem, como eu estava dizendo, nesse caso, apresentado pela professora Cláudia, um belíssimo exemplo, muito prático, muito visível, e eu acho que muito acessível para os participantes desse congresso, e isso é muito importante, né, dessa relação crucial, muito forte, entre a necessidade de conservação desses territórios, de demarcação desses territórios para que essas populações possam permanecer nesse local, né, e as possibilidades de conservação da biodiversidade, né. Então, nos últimos anos tenho colaborado, eu queria, além de colaborar com a contextualização, trazer algumas notícias que eu considero relevantes, né, em relação a essas discussões, né. Eu destacaria, nesse ano, eu colaborei com o
o lançamento de uma obra organizada pela professora Manuela Carneira da Cunha, a professora Sônia Barbosa Magalhães, da Federal do Pará, e também a professora Cristina Adams, da USP, né? E que é uma obra coletiva que tem sido lançada no site da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Que é o estudo Povos Tradicionais e Biodiversidade no Brasil, contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças, né? Esse estudo envolveu pesquisa com diversos povos, além de indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais também, cientistas filiados a cerca de 15 universidades, 10 instituições de pesquisa brasileiras e internacionais, ONGs e órgãos públicos, né? Então, envolveu aí os Kuikura, Yanomami, os Guarani, Mbiá, os Kaiowá, Wayampi, Tuiuca, Tucano, os quilombolas e trombetas, quebradeiros de coco-babaçu, populações de fundo de pasto, fazanteiros, caiçaras da Jureia, geraizeiros, né? E essa obra, então, vem sendo apresentada aí no site da SBPC. Eu vou depois disponibilizar para vocês que acho que vocês devem estar enxergando aí, né? Está aí o site dessa obra, que está sendo lançada aos capítulos, tá certo? O site da SBPC, e destacados aqui em cores estão os capítulos que já foram lançados, né? Eles vêm sendo lançados mensalmente, aproximadamente, sempre sendo acompanhados por uma live, esses lançamentos, né? Então, nessa obra eu acho que a gente tem uma espécie de um compêndio realmente, né, que permite a todos os interessados aí, participantes do evento aí, que possam ter um panorama, né, dessas discussões, né. Nós temos hoje se a gente for falar somente das terras indígenas, né, nós temos hoje 1/8 do território brasileiro demarcado como terra indígena, né? Isso dá mais de 115 milhões de hectares, né? E muitas vezes no debate que acontece com certos setores da sociedade, por exemplo, em particular com os ruralistas, né? Com esse poder ruralista, a gente aparece então sempre essa ideia de que mas é muita terra para poucos indígenas, porque os indígenas são 900 mil, não chegam a 1 milhão de pessoas, né? E essa forma pejorativa, muitas vezes, né, essa formulação pejorativa que muitas vezes aparece no debate, esconde uma série de questões, né? E nós precisamos, né, nós indigenistas, antropólogos, né, o movimento indígena precisa muito do diálogo, do apoio dos cientistas, né, para que possamos fortalecer, né, junto à sociedade brasileira, né, uma compreensão sobre a importância, né, da manutenção desses territórios, né. Então, por isso, a minha participação aqui, né, acho que tem esse sentido também né, digamos assim, de destacar a importância da colaboração entre as diversas áreas, né, da interdisciplinaridade, né, no que tange aí a falar sobre sobre os territórios indígenas, né. A colaboração com os povos indígenas, né, como vocês viram aí também na apresentação da professora Cláudia, né, nós já temos pesquisadores indígenas, né, em vários lugares do Brasil, trazendo materiais, contribuições incríveis, né, para produção acadêmica, né? E cada vez mais, então, nós precisamos de interdisciplinaridade e de colaboração entre pesquisadores indígenas e não indígenas, né? Eu vou projetar aqui também alguns mapas, né? Uma contribuição muito modesta aqui para vocês visualizarem alguns, né? Não é um material inédito, é um material né, são algumas imagens aqui que podem contribuir para a gente pensar sobre esse panorama, né?
Então, aqui a gente tem um mapa das terras indígenas no Brasil, né, um mapa recente, e por aqui a gente consegue perceber como essas terras, né, 98,5%, né, da área demarcada como terra indígena está na Amazônia. Na Amazônia Legal, né? Então, por aí vocês conseguem ter uma ideia, comparar aí os tamanhos. A gente tem problemas sociais graves hoje, né? A gente tem muita discussão sobre as terras ainda a serem demarcadas, né? E uma boa parte dessas terras, uma boa parte dos conflitos está nos estados não amazônicos, né? Por quê? Porque, a despeito de a gente ter 98,5% das terras indígenas na Amazônia, e aí pelas partes verdes aí vocês conseguem ter uma ideia, né, de comparando, por exemplo, com outros estados, como eu dizia para vocês, por exemplo, o Amazonas, de fato, que tem uma grande área demarcada, é o estado que tem a maior população indígena, mas a gente tem 2 outros estados que estão entre as 5 maiores populações indígenas, que são Mato Grosso do Sul e Bahia, e se vocês derem uma olhada e comparar as áreas demarcadas nesses 2 estados, vocês vão ver o absurdo, então, né? Mato Grosso do Sul, então, isso nos dados do IBGE de 2010, né? O Amazonas tinha 168 mil, 170 mil, aproximadamente. Claro que esses números já mudaram, porque esses são números de 12 anos atrás, 11 anos atrás, né? Enquanto que o Mato Grosso do Sul já tinha 70, 80 mil indígenas, Bahia também mais de 50 mil, 60 mil, né? E compare aí as áreas demarcadas, né? Então, por aí vocês conseguem ter uma ideia da quantidade de conflitos que acontecem nesses locais, né? Por conta de você não ter terras demarcadas, porque 50% da população indígena está fora da Amazônia. Então, tem à sua disposição apenas 1,5% das terras indígenas demarcadas, né? Então, eu tenho um histórico de atuação principalmente nesses espaços não amazônicos, né? Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Bahia, né? E nesses lugares a gente tem, de fato, diversos conflitos envolvendo povos aí como os Guarani, né, os Teirena, os Pataxó, Tupinambá, e por aí vai. Né? Aqui, né, mais um mapa importante, né, dentre os que têm aparecido, para a gente pensar essa interface entre os conhecimentos tradicionais e a necessidade de demarcação dos territórios, né, para a gente pensar isso de uma forma mais ampla, né. Esse é um mapa preparado e colhido aí da internet, né, um mapa do IPAN, né, e reparem aí, né, como as terras indígenas e outras unidades de conservação, como elas estão pressionadas pelo desmatamento, né. Aí a gente consegue ver como essas terras indígenas hoje, essas áreas de conservação, elas estão lado a lado com essa ameaça de desmatamento, né? A gente tem situações que têm se agravado nos últimos anos, né, de conflito não só em Mato Grosso, como a professora descreveu, né, mas também, por exemplo, no Pará e no Maranhão, né? Nós temos situações em que os povos indígenas têm criado, inclusive, não só brigadas para se defender do fogo, né, como a professora estava apontando, mas também para se defender até das invasões dos madeireiros, né, de caçadores, pescadores e outros, de poceiros, né, de traficantes, né, que também fazem plantio né, tentam fazer plantio nesses locais. Então, a gente tem o surgimento, por exemplo, entre Pará e Maranhão, dos grupos dos chamados Guardiões da Floresta, né, que já estão ali em vários povos, ali nos Carapó, né, nos Guajajara, né, buscando com os próprios recursos, muitas vezes, ou com o apoio de recursos oriundos de projetos de compensação ambiental, justamente, né, como é o caso lá do Plano Básico Ambiental, lá ligado às consequências lá da mineração e do transporte do minério, né? Então, estão buscando criar esses grupos de guardiões da floresta e fazendo eles mesmos a proteção desses territórios, né? Porque o roubo de madeira nesses lugares tem sido algo, né? Quer dizer, a gente tem uma situação, então, em que você tem vamos calcular, né, desses 115, 120 milhões de hectares que dos quais eu estava falando para vocês, né? Imagine, então, 98,5% disso dá mais de 110 milhões de hectares, né? 112 milhões de hectares. Aí vocês imaginem tudo isso
para 500 mil pessoas, digamos assim, 400 mil pessoas, né, cuidarem com muito pouco apoio do Estado ou sem nenhum apoio do Estado, né, sendo que essas pessoas estão, muitas vezes, na proximidade de cidades, onde você tem uma quantidade de trabalhadores não indígenas pobres, dispostos a, muitas vezes, aceitar, com a necessidade de aceitar, muitas vezes, trabalhos, mesmo em condições degradantes na indústria madeireira, na mineração, né? Então, você tem um assédio constante nessas terras indígenas e, nesse sentido, essas terras estão muito ameaçadas nesse momento, né? E essa ameaça a essas terras, ela passa também por não só por uma necessidade de a gente pensar projetos de desenvolvimento, né? E eu acho que a professora Roberta, né, pelo que eu sei da atuação dela, aí vai poder nos falar um pouquinho mais disso, né, sobre como pensar em projetos aí de desenvolvimento sustentável ou outros nomes que se possa dar para isso, mas projetos, enfim, que consigam diminuir a pressão, né, dessas populações aí sobre essas áreas e, portanto, que a gente possa, de alguma maneira, ter esperança de que não haja cada vez mais um assédio aí sobre elas, né? Aqui a gente tem também um mapa organizado pela ONG Repórter Brasil, né, mostrando para vocês uma outra situação também associada aí a esse risco, né, que essas terras têm corrido e que são os focos de incêndio, né? Esses focos de incêndio, nós sabemos, eles estão associados a vários fatores, mas a concentração deles, muitas vezes, em torno dessas áreas, onde estão terras indígenas importantes, né? Como foi o caso aí da terra indígena lá dos Irikbatsa, que a professora estava mostrando, essa atuação, essa ameaça trazida aí pelos fogos, ela também é um fator para ser levado em conta. E aí está associado não só a esse incentivo que a gente tem visto nos últimos anos, né, ao registro das terras, a facilitação do registro de terras, né, que tem levado, muita gente tem apontado, né, tem aparecido como um incentivo à grilagem, né, e uma grilagem que muitas vezes, da qual muitas vezes o setor do agro tenta se dissociar, né, assim, nós não temos a ver com isso, né, nossa produção é sustentável, é limpa, etc., né, mas a gente sabe que muitas vezes são atores que têm uma conexão com esse mundo do agro e que tem a ver com muitas vezes, exatamente com uma especulação em cima dessas terras, você transformar essas terras, trazer essas terras para o mercado. Nós temos numerosos trabalhos mostrando isso, né? O fogo, muitas vezes, nesses locais, e a facilidade de registro, né? A facilitação do registro, associada a uma forma de você, quer dizer, riqueza sendo gerada do nada, né? Uma área que estava ali devoluta sendo transformada em algo que tem valor, quer dizer, algo muito atraente, especialmente num ambiente em que você você tem todo um entorno, congresso, executivo, etc., né, não lutando para coibir isso, mas muitas vezes incentivando isso com certas medidas que têm aparecido. Outra ameaça também são os requerimentos de mineração, né, todo o debate que tem havido a respeito da autorização para mineração em terras indígenas. A gente sabe que existem aí atores diversos interessados nisso, e há desde interesses legítimos, muitas vezes dentro das próprias comunidades, de grupos que acreditam que é possível pensar numa mineração que seja compatível de algum modo, né, entendeu? Até com a própria criação de renda que possa manter essas comunidades ali. Mas, ao lado disso, a gente tem uma mineração predatória, né, associada a atores não indígenas, né, muitas vezes com capital não indígena, né, muitas vezes a mineração de ouro, por exemplo, em várias áreas aí, está associada ao emprego de máquinas enormes, né, e máquinas que, enfim, você não é qualquer
qualquer pessoa que consegue comprar, né? São grandes players, digamos assim, regionais ali, né? A gente sabe que esse tipo de ação, não só a extração de madeira, mas e também a mineração, muitas vezes está associado. A gente pode pensar como, e infelizmente ainda é incomum no Brasil, a gente ter uma reflexão mais séria sobre isso, mas é uma espécie de crime organizado, né? Porque são grupos que muitas vezes conquistam prefeituras, vagas em câmaras de vereadores, vagas de deputados, como forma de conseguir se legitimar para continuar fazendo pressão junto ao Executivo Federal e pressão no Congresso e um lobby para que cada vez mais seja permitida a mineração, né? Então, mas a gente, além disso, a gente também tem grandes empresas multinacionais interessadas, né? E esses levantamentos desses requerimentos minerários que alcançam essas terras indígenas estão aí disponíveis também na internet, demonstrando isso, né? Que não se trata somente de atores marginais, mas a gente tem grandes players internacionais interessados, né? Nisso aí. Nesse sentido, também associado ao interesse na mineração, associado ao roubo de madeira, associado a essa facilitação ao fogo e a facilitação da grilagem, a gente tem essa ameaça agora dos registros, pedidos de registro, né, do cadastro ambiental rural nas terras indígenas já regularizadas, né? Como eu falei, essa bagunça que a gente tem visto, ela pode estar e já está, né, dando margem para que diversos grupos aí se organizem para, inclusive, buscar regularizar suas pretensões, né, mesmo em terras já regularizadas, né? Então a gente tem levantamentos aí que estão surgindo já demonstrando isso, né, como esses pedidos de registro estão acontecendo. Aqui também tem um levantamento aí, né, por exemplo, de pedidos de registro dentro de terras indígenas, né? Em alguns casos, vocês estão vendo aí, isso pode alcançar até mais de 90% das terras indígenas aí, de uma determinada terra indígena, né, sendo requerida como para registro por não indígenas, né? Então, quer dizer, e, finalmente, a gente tem ainda discussões no judiciário e no legislativo que podem gerar mais efeitos negativos ainda para os próximos anos, para além desses todos que a gente já enumerou aqui. E aí vocês devem estar acompanhando pela mídia também o debate sobre o chamado marco temporal, né? Que é uma tese muito complicada, enfim, requereriam pelo menos mais 30 ou 40 minutos para que a gente pudesse né, destrinchar devidamente aí a origem dessa tese, que remete lá ao julgamento da Raposa Serra do Sol, no Supremo Tribunal Federal, mas o fato a gente tem uma série de pedidos ainda de identificação de terra, e como eu tinha explicado no começo da minha fala, né, isso é particularmente sensível se a gente pensar fora da Amazônia, onde essas terras indígenas, onde a gente tem uma população indígena grande, em terras indígenas muito pequenas, né, e a gente tem uma séria ameaça de que nos próximos anos esse processo todo de identificação de terra seja interrompido, né? Tanto em função desse julgamento inconcluso ainda, incerto aí no Supremo Tribunal Federal, como também em razão de iniciativas do próprio Congresso, né? Onde a gente tem uma bancada ruralista de mais de 200 deputados e a gente tem uma deputada indígena, né? Então, por aí a gente tem uma ideia também da desigualdade de forças aí no debate, e a necessidade muito grande, né, de que a ciência, de que a academia colabore de alguma maneira para que a gente possa fazer um debate que é extremamente difícil, um debate que tem sido feito de uma maneira literalmente passando com um trator, né, por cima enfim, das mais diversas populações aí, e também de todas as pessoas que
que muitas vezes tentam se aproximar para apoiar esse trabalho nas comunidades indígenas, né? Nós, antropólogos, temos sido, em muitos lugares, temos sofrido ameaças, temos sofrido intimidações, né? Isso é uma realidade, talvez isso não seja sempre falado, né? E, evidentemente, é um nível de perseguição que nem se compara com a perseguição que é feita às lideranças indígenas e das comunidades tradicionais, muitas vezes, mas o fato é também que, além de perseguir, né, essas comunidades, né, muitas vezes as pessoas que buscam se aproximar dessas comunidades para poder ajudar nesses processos também têm sido alvo de perseguição, né? Então, enfim, espero ter colaborado aí com vocês para que a gente perceba que esse caso, né, relatado, contextualizando de alguma maneira, esse caso é relatado pela professora Cláudia, né? Acho que é muito feliz ver, né, a sensibilidade, né, de uma área aí como a malacologia, né, demonstrando interesse aí por esse debate, que é um debate crucial nesse momento, né? A professora Cláudia citou o Chico Sainz, né, que eu também aprecio muito, né? Eu lembraria aqui, né, o poeta também lá de Mato Grosso do Sul, lá, que é Manuel de Barros, né, e que é um poeta que também, na sua sensibilidade, né, não sei se todos já tiveram a oportunidade, né, mas na sua sensibilidade eu acho que ele traz elementos aí que podem fazer vocês perceberem que, especialmente pela área de vocês, né, assim, tem uma conexão muito forte com a sensibilidade dos sábios indígenas, né? Os sábios indígenas, como vocês, muitas vezes eles olham para o lodo, olham para o chão, olham para a lama, olham para aquilo que muitas vezes, né, como o Manuel de Barros diz, né, aquilo que a sociedade pisa, rejeita, né, e aquilo para que a sociedade às vezes não olha, né, e é onde vocês vão encontrar muitas vezes as joias aí, como a joia do Arinos aí que a professora Cláudia estava citando, né, e, né, essa como o Manuel de Barros no livro dele sobre o nada, né, fala, né, que essa desutilidade poética, né, das coisas, né, que eles enxergam, eu acho que ela aproxima, né, os malacologistas e os sábios indígenas aí das mais diversas regiões do Brasil, né. Então, e como vocês viram aí, essa conexão, essa aliança, ela é muito bem-vinda, como a professora Cláudia demonstrou pela experiência dela, e ela é crucial e urgente. É isso. Um bom dia para vocês todos aí. Espero ter colaborado e fico à disposição para colaborar até o final. Obrigada, professor. Acho que você traz uma reflexão muito interessante. Eu estou ficando assim muito grata e a minha responsabilidade aumentou mais. Estou até com medo de fazer a minha fala. Mas assim, muito feliz e muito grata por estar com vocês, dividindo que aí as reflexões que vocês trazem é muito próxima ao que a gente passa aqui no Pará, né? Só muda o território, mas as pressões elas são as mesmas e as dificuldades, as pressões tanto no território quanto as pressões dos sujeitos que atuam nesse campo também eles são muito fortes. Vocês acompanham, né? Principalmente dos povos das florestas, lutando para garantir o direito de permanecer em suas terras, né? E aí, não diferente dos indígenas, eles também lutam e muitos já perderam a vida por conta dessa luta. Mas, assim, eu vou compartilhar a minha apresentação para a gente dar continuidade, e aí depois a gente entra para o debate. Eu só peço para... Deixa eu ver aqui. Todos conseguem enxergar, né? Sim. Então, vamos lá. Assim, mais uma vez, agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês, nessa mesa tão querida e tão especial. Como falei para vocês, eu sou do Instituto Federal do Pará, do Campus Castanhal.
É um campus que ano que vem vai fazer 100 anos de existência. É um campus que nasce da Escola Fazenda, então a gente tem uma tradição muito forte da agricultura, mas que nesse decorrer dos 100 anos a gente tem passado por um processo de transição muito importante, né? E transição no que diz respeito, inclusive, ao ensino, né? Ao ensino, à pesquisa e à extensão. Então, eu entrei no Instituto ainda da Escola Agrotécnica em 2006 e vim de uma faculdade de engenharia florestal, então, um núcleo muito duro da engenharia, onde a gente foi muito bem formado, a entrar na floresta e apenas olhar o quanto valia aquela árvore em pé, calculava o volume. Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Que eu, na faculdade, eu nunca tive nenhuma disciplina ou nada que dissesse que tinha gente que morava, não é que não morava, que dependia da floresta e que tinha uma relação totalmente diferente do que, por exemplo, os madeireiros têm com esse território. Mas quando eu entrei no IFPA e ainda Escola Agrotécnica, em 2006, eu me deparei com uma outra realidade, onde os nossos estudantes eram filhos, que são até hoje, na grande maioria, são filhos de agricultores familiares, ou filhos ou extrativistas ou agroextrativistas. E aí eu tive que me desconstruir, né? Porque eu já ia para sala de aula com tudo pronto, com tudo desenhado, e aí os próprios alunos me fizeram repensar e me fizeram desconstruir a minha formação e perceber que entender os saberes que eles traziam a partir das suas vivências, elas iam ser muito úteis no processo de formação deles. E a partir disso, né, dessa experiência, que eu trago essa minha apresentação para vocês, para falar um pouco das comunidades tradicionais que a gente tem trabalhado no IFPA, né, seus saberes e como que a gente tem trabalhado a interdisciplinaridade na pesquisa, no ensino, pesquisa e na extensão. Então, em 2008, a gente passou a ser Instituto Federal e nos permitiu, né, a desenvolver atividade de ensino, de pesquisa, e agora, nos últimos anos, por conta da resolução, de trabalhar muito fortemente a extensão, que muitos que já trabalhavam com comunidade tradicional já faziam, mas não era uma coisa, vamos dizer assim, validada dentro do currículo da instituição. Então, desde o ano passado, inclusive, o próprio IFPA tem trabalhado a questão da curricularização na extensão dentro dessas disciplinas. Mas é uma coisa que a gente já fazia, né? Só que ainda não era, talvez, visualizado ou colocado à amostra. Então, eu trago aqui um pouco qual é o conceito de povos e comunidades tradicionais que a gente tem trabalhado, que é o que está no decreto, que são esses grupos culturalmente diferenciados e que se reconhece como tal. A gente não tem atuado com os indígenas, a nossa atuação ela é mais com os extrativistas e agroextrativistas, principalmente no Baixo Tocantins, mas também aqui no Nordeste paraense, que é o que eu vou trazer um pouco, uma das nossas experiências que a gente tem desenvolvido com eles. E aí, por conta disso, né, desse conceito, a Amazônia ela tem essa diversidade de sujeitos, que é sujeitos do campo, das águas e das florestas. Então, é uma diversidade de múltiplos sujeitos que a gente tem atuado muito através de nossos projetos de extensão, a partir dos nossos grupos de pesquisas, e que tem nos desafiado a pensar e a repensar as nossas ações, tanto de ensino, quanto de pesquisa e quanto de extensão. E isso, né, foi talvez o nosso primeiro impacto, enquanto a gente começou a fazer pesquisa com os sujeitos do campo, né?
porque a gente tem várias experiências, a gente poderia falar aqui de várias ações que a gente tem feito e de ações que inicialmente deram errado, de que a gente chegava nas comunidades tradicionais com um projeto pronto, pensado da nossa cabeça, né, sem conhecer a realidade. E aí esse foi o nosso primeiro, vamos dizer assim, tropeço, né, quando a gente iniciou a pesquisa com as comunidades tradicionais, que a gente tinha que fazer pesquisas com os sujeitos e não para os sujeitos. Então, a experiência que a gente tinha é que as pesquisas eram construídas dentro das nossas salas de aulas, né? E, às vezes, essa pesquisa ela é construída, às vezes, sem conhecer, de fato, profundamente a realidade ou a demanda ou daquele determinado território que nós queríamos atuar. E aí a gente aprendeu que para a gente ter, e aí a gente aprendeu na prática, que é isso que eu estou falando, a gente chegou no início com as pesquisas prontas, chegava na comunidade, era tudo desconstruído, porque primeiro o nosso tempo era diferente do tempo deles. A gente ia com uma planilha, com um planejamento fechado, que cada dia a gente ia acontecer, ia fazer cada atividade, e quando a gente chegava na comunidade, a gente via que não dava para fazer, porque as mulheres estavam no momento da organização do clube de mães, os homens estavam no momento de fazer a pesca, ou na coleta da seringa, ou na coleta da castanha. Então, a gente começou a entender que, para pensar numa pesquisa, a gente precisa conhecer, de fato, a realidade dos sujeitos e as suas relações com o meio ambiente, com o meio que envolve ele, né? Tanto social, ambiental, religioso, que é muito forte também aqui na nossa região, e no cultural. E também a gente aprendeu que essa construção ela deveria ser participativa e coletiva. Então, a gente começou a entender isso e a gente aprendeu na prática a valorizar e a respeitar os saberes tradicionais, entender que a gente tem que trazer para dentro dos nossos projetos de pesquisa esses saberes e essa dinâmica de vida desses sujeitos da floresta. Uma outra coisa que a gente também aprendeu, que a gente precisava articular inicialmente com as organizações sociais. A gente precisava entender como era que funcionava essa dinâmica para a gente construir a partir, né, da realidade e da demanda desses atores qual era a melhor forma de trabalhar com eles e não para eles. Certo? E aí a gente entendeu da necessidade de, enquanto técnicos, porque eu falei, eu sou engenheira florestal de formação, então eu tenho uma formação, né, da academia puramente técnica. É claro que agora, nesses 15 anos de instituto, eu amadureci bastante em relação a isso, acho que ainda tenho que amadurecer bastante em relação a isso, mas a gente também começou a entender que não dá para dissociar o ensino da pesquisa e da extensão. Por quê? Porque quando a gente recebe um menino que é filho de extrativista, né, ou de um agricultor familiar, ou do agroextrativista, ele vem carregado com todos esses saberes, de tudo que ele aprendeu dos seus pais, das suas práticas de manejo, e que, às vezes, não dialoga com as práticas que a gente, né, aprendeu ou aprendeu nos livros que a gente lia ou nos artigos científicos. Então, aliar esse conhecimento que eles trazem, né, da prática vivenciada por eles, e, a partir daí, construir, inclusive, com eles a pesquisa, e transcender o muro da nossa instituição e fazer chegar a extensão, mas uma extensão uma extensão que está ligada, né, com a realidade deles, uma extensão que dialogue com as necessidades deles, foi fazendo que os grupos de pesquisas amadurecessem dessa forma. E aí, né, eu não estou conseguindo passar, deixa eu ver por quê. Agora. E aí a gente começou a trabalhar nos nossos projetos de pesquisa, né, a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. E entender que
o conceito de insociabilidade remete a algo que não existe a presença sem o outro. Então, a gente começou a entender que não a gente pensar no ensino, né, sem pensar na pesquisa ou na prática da pesquisa como princípio educativo. E aí a gente traz muito a experiência da educação do campo, do que o Paulo Freire traz para a gente. Então, esse foi, inclusive, a minha primeira desconstrução é que eu, enquanto engenheira, eu tinha que beber da fonte de quem discutir, quem trazia uma educação e ensino diferente, contextualizado. E aí a gente foi ler Paulo Freire para entender que ensino, pesquisa e extensão eles são indissociáveis, que é possível fazer pesquisa aliada ao ensino, usando o ensino como princípio educativo, a pesquisa como princípio educativo, e, a partir da pesquisa, trabalhar todos os conteúdos que eram ministrados em salas de aula. E, atrelado a isso, também, tudo que foi pensado, discutido, a partir da realidade desses estudantes, né? Pensado no projeto de pesquisa, por que não implementar isso nas suas localidades, nas suas comunidades? Então, é nesse sentido que a gente começou a pensar nesse projeto, né, que eu vou explicar. Por que a gente precisa fazer esse projeto? Para quê e para quem? Então, essa era a primeira dúvida, a primeira pergunta que a gente faz enquanto a gente reúne para pensar num projeto. Né? Por que a gente quer fazer? Para quê e para quem? Será que realmente os nossos projetos vai atender a demanda de determinada comunidade? E a outra coisa que a gente também aprendeu é que a gente precisa ser interdisciplinar. Eu, como engenheira florestal, não daria conta de responder ou de contribuir com outras áreas de conhecimentos, né, fora da minha formação. Então, a gente entendeu que uma área de conhecimento ela não ia trazer todas as respostas, mas que todos juntos, de vários professores de várias áreas de conhecimentos, conseguiríamos chegar ao mais próximo do que a gente gostaríamos, que a gente quer, para responder uma necessidade, uma realidade, de uma realidade local. Então, a gente entendeu que não era necessário somente a gente entender o sistema de produção, que seria a minha parte, vamos dizer, mas a gente precisava entender todos os aspectos que estavam, né, que influenciavam aquele sistema de produção, aquela unidade de produção. Então, o mercado, o mercado local, o aspecto ambiental, né, o aspecto cultural, o aspecto religioso, que é muito forte isso nas nossas comunidades tradicionais, e entender e trazer isso para dentro dos nossos projetos de pesquisa. Então, isso foi um outro ganho que a gente teve, né, nesses anos de instituto. E, a partir daí, a gente pensou, né, uma pesquisa que foi interdisciplinar, e aliando a interdisciplinaridade com o ensino, pesquisa e extensão. Então, foi um projeto que teve duração de 2 anos, com o título de Socioecologia e Tecnologia de Ostreicultura do Nordeste Paraense, coordenado pela professora Léa Carolina, que é oceanógrafa, né? E a gente tinha, esse projeto tinha um objetivo central de trabalhar a questão da extensão rural. E olha que nesta época, acho que deveria ser 2017, a Adriana pode me corrigir, ou 2016, a gente ainda não estava trabalhando a extensão rural como parte da curricularização dos nossos cursos. Mas a gente estava querendo trabalhar a extensão rural para essas comunidades que desenvolviam, tinham potencial para desenvolver a agricultura no estado do Pará. Então, reuni um grupo de 7 professores, então a professora Léa Carolina, juntamente com a professora Adriana Diniz, me convidaram, né, para compor essa equipe, para a gente pensar de forma interdisciplinar, porque também elas entenderam que tinha alguns aspectos que precisavam de outras áreas de conhecimento para se tornar mais completo o trabalho. Então, nesse projeto, a gente teve 7 professores docentes de diferentes áreas. A gente tinha a professora Marzani, que é socióloga, eu, engenheira florestal,
Adriana, que é engenharia de pesca, a professora Léa, que é oceanografia, enfim. E nós tínhamos também um grande quantitativo de estudantes, né, que foram eles que, de fato, realizaram, vamos dizer, essa atividade do chão, que a gente fala do chão da floresta, da extensão universitária. Então, a gente tinha 22 alunos, tanto do curso da agronomia quanto do curso de aquicultura. E nesse projeto a gente tinha alguns objetivos específicos. A gente queria entender sobre os aspectos socioeconômicos e ambientais da comunidade. A gente queria definir algumas características ambientais do crescimento das ostras nessas áreas estaurinas. A gente queria fortalecer, né, o conhecimento dele através dos cursos de formação, né, para essas comunidades produtoras de ostras, que fortalecesse a geração de emprego e renda e garantisse a segurança alimentar, e também promover oficinas de agentes de assistência técnica voltados para a realidade desses extrativistas. E a gente queria promover, principalmente, uma forte interação entre os alunos do IFPA, os professores, principalmente com ostaricultores da nossa região paraense. Então, esse projeto ele foi dividido em 2 comunidades, em Santo Antônio de Rirudeu, município de Salinas e de Curuçá, são áreas estaurinas. Então, a gente teve essas ações que eu falei nas 2 localidades, e a gente dividiu a metodologia em 3 pontos. Primeiro, fazer essa caracterização mais socioeconômica e tecnológica da ostaricultura desenvolvida no território, avaliar as condições ambientais e também difundir boas práticas de manejo da ostaricultura. Então, para o primeiro objetivo, a gente usou essa metodologia do diagnóstico rápido participativo, que são ferramentas que a gente usa para entender e conhecer a realidade de determinada comunidade. A gente tem várias ferramentas do diagnóstico rápido participativo, aqui eu elenco algumas que a gente utilizou, né? Caminhada transversal, análise do diagnóstico do sistema agrário e calendário agrícola. Então, para a gente, eu falei para vocês que foram 22 estudantes, então, para a gente ir para a comunidade e a gente fazer esse diagnóstico o mais próximo, mais próximo da realidade dessa comunidade, a gente fez um curso de formação com os estudantes, explicando as ferramentas, mostrando para eles que eles precisam entender que eles são eles eram sistematizadores das informações e que, de fato, quem era o protagonista de tudo eram os extrativistas. Essa foto é da professora Marzani, que coordenou a oficina de planejamento do diagnóstico, apresentou as ferramentas. Depois desse momento, né, teve a organização do momento da ida dos estudantes para o campo, então teve todo o momento de preparação dos estudantes, também de organização por esses estudantes para a ida para as comunidades, né? Para a comunidade tanto em Salinas como em Curuçá. E aí essas fotos já são do dia do diagnóstico. Então, o diagnóstico é para a gente entender melhor qual é a realidade daquela comunidade, mas compreender a partir das falas dos sujeitos. Então, eles construíram, então, os alunos eles eram apenas, né, os nossos alunos eram apenas mediadores, né, para entender, por exemplo, a gente entender como é que funcionava a geração de trabalho e renda, e aí identificar os problemas, as causas, as consequências, e quais são as alternativas que eles estavam propondo para diminuir essa problemática. A gente fez a mesma coisa para a relação à produção, quais os problemas, quais as causas, quais as consequências, né? E a partir desse diagnóstico, aí mais uma foto do calendário sazonal também, porque a gente precisava entender qual eram os sistemas produtivos que eles tinham, qual era a demanda deles. Então, vocês podem ver
que a ostericultura aqui é a atividade principal dele, junto com a horta, mas a horta é para garantir a segurança alimentar deles. Então, vocês podem ver que a gente teve uma alta participação das comunidades. Então, tudo que a gente tirou como aprendizado foi construído com eles a partir das informações desses sujeitos. Então, mais uma foto, né, do calendário sazonal, que é uma ferramenta do diagnóstico que a gente utilizou para entender e compreender melhor quais eram as atividades produtivas que eles realizavam naquele território, e para a gente entender de que forma a gente podia atuar para garantir, né, exatamente isso. Aí a gente sabe que quando a gente trabalha com comunidades tradicionais, a gente tem que envolver também os jovens e as crianças. Então, a gente também pensou, né, no momento que os adultos estavam, né, discutindo as questões mais, vamos dizer assim, mais socioeconômica e ambiental, tinha um grupo de estudantes que estavam também com as crianças, com os jovens, fazendo atividades lúdicas, mas também não desconectada com o que estava sendo discutido. Então, ao mesmo tempo que estavam brincando, os estudantes também estavam trabalhando e conversando sobre algumas problemáticas, o que elas queriam a partir da visão dela, o que elas queriam para aquela comunidade, o que elas esperavam para o futuro. Aí a equipe que inclusive eu era responsável, era para entender um pouco a dinâmica vegetal dessas áreas de mangue. Então, tinha uma equipe dos meus alunos que foram fazer o levantamento florístico, então a gente discutiu junto tanto com a professora Lé quanto a professora Adriana, para saber o que elas queriam, né, essa história da interdisciplinaridade, como é que a engenharia florestal ela pode ajudar nessa questão da ostericultura. E aí teve uma equipe para fazer o levantamento florístico. E essas atividades, gente, eu quero dizer para vocês que foi assim a melhor aprendizagem que esses alunos, tanto da aquicultura quanto da agronomia, tiveram, porque eles tiveram contato real com a comunidade, com os desafios, por exemplo, de fazer um levantamento florístico em área de mangue, que eles estavam acostumados a fazer em áreas de terra firme, de entender como é trabalhar em comunidade, que a gente precisa conhecer a realidade para depois intervir. Enfim, a segunda parte da nossa metodologia ela foi relacionada à avaliação das condições ambientais de áreas potenciais para o desenvolvimento da osteicultura. Então, é uma parte onde a professora Leia, a professora Adriana e o professor Tiago eram responsáveis, que são da área, né, vamos dizer, da área de pesca. Então, eles fizeram coleta durante os 18 meses, considerar as variações sazonais. Então, é o que eu digo, era a pesquisa dentro desse processo da indissociabilidade de pesquisa, ensino e extensão. Então, teve uma pesquisa, tinha método científico para fazer todas essas coletas, tá? E aí aqui eu trago algumas fotos dos estudantes da aquicultura fazendo essa avaliação, né, da qualidade da água, do cemitério de ostras, né, para depois escrever artigos e também compartilhar com as outras equipes, assim, por exemplo, que a ideia era fazer uma avaliação da vegetação e aliar isso com a qualidade da água e com a presença do cemitério de ostras. Mais uma foto dos estudantes fazendo a coleta, né, para avaliar a qualidade de água. E, por fim, a gente pensou em como que a gente ia trabalhar essa difusão dessas boas práticas de manejo. Então, a gente entendeu que a gente precisaria, como eu falei, articular com essas lideranças comunitárias que realizavam atividade de osteicultura, convidá-los à participação desses projetos, e, a partir daquele diagnóstico que eu mostrei para vocês, do NP, a gente identificou alguns cursos que precisavam ser trabalhados na comunidade, mas não na lógica de a gente vai sabendo tudo, mas numa lógica de troca de conhecimento, numa lógica de compartilhar conhecimento. Então, esses foram alguns cursos que a gente ofertou dentro da comunidade. Então, os estudantes
iam para as comunidades, para a comunidade realizar esses cursos, levando em consideração o tempo dos sujeitos. Então, geralmente, esses cursos eram sábado e domingo, por conta das atividades que eles tinham durante a semana. Então, a gente teve curso de educação ambiental, aquicultura, a confecção de artesanato, tecnologia do pescado, fortalecimento da organização das comunidades. Então, trabalhar essa questão do coletivo e da importância da decisão coletiva, de trabalhar o associativismo e cooperativismo. E, principalmente, a gente tinha essa preocupação, enquanto equipe, de fazer que esses cursos tinham que ser aliados à teoria e à prática. Então, essa foto mostra, no dia que a gente foi lá na comunidade conversar com a liderança comunitária para saber, para a gente apresentar o projeto, e aí construir com eles o que a gente tinha levantado a partir do diagnóstico que a gente fez inicialmente, né? E aqui a foto de alguns momentos do curso de formação. Então, como vocês podem ver, a gente teve todo o cuidado de levar o material, alguns materiais orientadores para eles, mas sempre nessa perspectiva que não estava nada pronto e as coisas podiam ser construídas no momento dos cursos. Então, a gente teve vários cursos em diferentes espaços, né, para fortalecer isso, e sempre a gente fazia a parte, vamos dizer, teórica, e depois a gente ia, falo a gente da equipe, com os alunos para, né, relacionar a teoria à prática. E aí, quando a gente discute essa múltipla diversidade, a gente não pode, obviamente, falar apenas do aspecto social ou aspecto ambiental. Então, é muito forte aqui na região, assim como no Mato Grosso, a questão da religiosidade, do cultural. Então, a gente teve a oficina para a produção de artesanatos pelas mulheres, né? a culinária também que eles trouxeram para a gente, e, obviamente, que não podia terminar aqui no Pará com uma roda de carimbó pelos comunitários, e alegrando e mostrando o quanto cultural, né, ele é muito... não dá para dissociar o cultural com todas as nossas atividades, tanto de pesquisa quanto de extensão. E aí a gente construiu isso, e isso serviu, obviamente, para a gente amadurecer enquanto profissional, que o saber tradicional e a valorização desse saber, e mais do que valorizar, entender e trazer todo esse conhecimento para dentro da academia, e considerando, eu trouxe aqui a formação de alguns professores que participaram desse projeto. Então, como eu falei, oceanógrafo, engenheiro florestal, tinha a professora que trabalhou a questão do geoprocessamento, do engenheiro de pescas, em torno disso. Como é que pensa um projeto para com os sujeitos, e não, como eu falei inicialmente, não para os sujeitos. E aí eu termino com a foto, né, da equipe, dos nossos estudantes. Então, era uma equipe grande, era uma equipe de jovens, todos entusiasmados e felizes com essa possibilidade de romper os muros da academia, de sair e de ver realmente o que os professores, né, falam dentro de sala de aula, eles se concretizem na prática através da pesquisa e a partir da extensão universitária. E aí eu termino com uma frase, claro, do Paulo Freire, que aonde eu aprendi até hoje eu aprendo. A gente tem que entender que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E é nesse contexto que a gente precisa construir os nossos projetos de pesquisas, as nossas aulas enquanto professores. Quando a gente vai para as nossas salas de aula, a gente tem que desconstruir, a gente tem que ir com o coração aberto, sabendo que a gente pode aprender, às vezes, muito mais do que a gente tem a pretensão de ensinar. No mais, obrigada pela atenção, e estou aberta para questão, dúvida e debate. Obrigada.
Então, é isso, gente. Eu acho que a gente podia estar agora, fazer um momento de perguntas, de reflexões, e aí eu não sei se Janine tem alguma... Pessoal, nós Anotou? não tivemos nenhuma pergunta no chat, né, durante o transcorrer das 3 apresentações, então agora temos um momento, né, caso alguém tenha alguma dúvida momentânea. Eu acho que a gente pode ter um bate-papo, se o pessoal quiser abrir os microfones e conversarem aqui, eu acho ideal. E por mim, acho que eu vou parar a gravação e a gente fica o tempo que for necessário. Tá vendo? Pronto, Tem 1h da tarde, eu acho que tem mais coisa que Perfeito, congresso, mas Jo. por mim, eu vou deixar a sala aberta. Com certeza. Eu tenho